Olá, muito boa tarde, sejam muito bem-vindos ao nosso webinar a respeito das mudanças na legislação. Hoje a gente vai falar principalmente sobre a nova NR1, as mudanças que exigem a inclusão dos fatores de riscos psicossociais no PGR, o Programa de Gerenciamento de Riscos, mas a gente vai falar também sobre aquelas mudanças que estão sempre aí no radar do DP, que são as mudanças na legislação. Afinal, essa é uma mudança que mexeu muito com o departamento pessoal, mas não é a única, e a gente sabe, nunca acaba. E para a gente falar sobre essas duas, eu, Flávia Noal, que sou jornalista e produtora de conteúdo na Metadados, e ela, a estrela desta tarde, Franciele Demomi, que é consultora na Metadados, e vai também falar com a gente, trazer todos os detalhes e conhecimento ao longo desta tarde para tirar as suas dúvidas, que está aqui conosco ao longo desta quinta-feira de Dia dos Namorados. Muito bem, isso mesmo, uma quinta-feira romântica para muita gente. Fran, muito bem-vinda. Obrigada, Flávia, muito bem-vindos vocês também, né, nossa webinar. Então, a gente vai trazer um pouquinho de conhecimento, como a Flávia comentou, né, essa quinta dos apaixonados, né, mas a gente nunca pode esquecer dos solteiros também, né, que estão procurando aí alguém para se apaixonar. E aí a gente traz um assunto aí tão importante, tão atual, que a gente vai falar um pouquinho sobre a prorrogação, mas não podemos esquecer de falar também que a gente tem um prazo aí para atender essa NR1, mas a gente precisa entender um pouquinho mais dos conceitos, né? Então, assim, eu já venho com uma frase de impacto para vocês, né? E aí, né? Você sabe que o risco no ambiente de trabalho ele pode estar invisível? Então, é isso que a gente vem falar um pouquinho mais sobre os riscos que são invisíveis, que esses a gente não consegue quantificar, né? Diferente, por exemplo, de um ruído, mas que ele é tão importante quanto. Então, a nova NR1 traz à tona o que é muito ainda ignorado, que são os riscos psicossociais, os fatores de riscos psicossociais. Então, a gente precisa ter uma atenção maior aí relacionada à saúde no nosso trabalhador, que é tão importante no nosso dia a dia, né? E aí, para quem não me conhece, né? Então, eu sou a Franciele, sou consultora aqui da Metadados, sou especialista em saúde e segurança do trabalho e social. Sou, então, técnica de segurança, sou formada em gestão de pessoas, tenho alguns anos aí na área de SST, atuo, então, né, aqui na Metadados já há 8 anos, e hoje também faço engenharia ambiental, né? Então, logo vem aí mais uma engenheira de segurança também, né? Eu deixo a palavra com a Flávia. Muito bem, Fran. Só lembrando para quem está nos acompanhando aqui que já está aberta a possibilidade para você enviar a sua pergunta, tirar a sua dúvida. As perguntas serão respondidas no final do nosso aulão. A ideia é que a gente tenha um momento de bastante troca ao longo desta tarde e a gente vai apresentar também ao final o Flow, que é a nossa solução aqui da Metadados, voltada para a área de departamento pessoal, para a área de saúde e segurança do trabalho, que pode ajudar você nessa organização toda aí da área de SST e também pode ajudar você a tornar todas essas mudanças legais mais fáceis na sua rotina. A Metadados trabalha para transformar a sua organização em um lugar melhor para se viver e trabalhar. Então, nós somos a Metadados, somos uma empresa que já está há 39 anos no mercado e temos aí as soluções 360 para o RH, para o departamento pessoal, com o Flow, como eu falei para vocês, esse nosso sistema que é mais voltado para a área de departamento pessoal, saúde e segurança do trabalho, o Vibe, que é mais voltado à gestão de pessoas, e a Jobify, que é uma plataforma usada no recrutamento e seleção de pessoas. A Metadados é uma empresa que está nacionalmente, nós atuamos em todo o Brasil. Então, estamos sediados em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, também temos uma unidade em São Paulo. Somos hoje uma empresa que trabalha principalmente no modelo home office, então temos mais de 300 colaboradores altamente qualificados que estão espalhados também em todo o território nacional. E isso faz com que a gente entenda a dor do RH, a dor do departamento pessoal
nas suas singularidades. E nós somos essa empresa já com quase 4 décadas, procurando atender sempre aquilo que você precisa. Nós somos dedicados exclusivamente a isso, ao mercado de recursos humanos. Isso também é um dos nossos diferenciais. E hoje, então, a gente está pronto aqui para falar sobre os fatores de riscos psicossociais, esse tema que tomou boa parte das discussões desse ano de 2025. Afinal, o que é um fator de risco psicossocial? Como eu identifico na minha empresa? Quais são os cuidados que eu tenho que tomar? Quais são os problemas que isso pode ter ao longo desta tarde? Gente, vamos quebrar um pouquinho o gelo aqui. Quando eu falo gelo, é quase literalmente aqui na Serra Gaúcha, tá? Porque tá 15 graus, hoje até que tá calor aqui na Serra Gaúcha. Nos últimos dias a gente passou muito frio, tava assim, ó, aquele frio de doer. Eu tava passando muito frio. A Fran já me falou aqui nos bastidores que para ela não tava tão frio assim. É que a gente ainda não chegou no alto do inverno aqui na Serra Gaúcha. Nos próximos meses, normalmente, a gente tem uma tendência de fazer mais frio nos meses agora de junho e julho, mas as últimas semanas, as últimas 2 semanas, elas já vêm aí com bastante frio, friaca, como a gente fala aqui no sul. E o que tem acontecido também é que além do frio, as temperaturas baixas, a gente tem isso causa uma sensação de ainda mais frio. Hoje, então, além da gente ter 15 graus, tem sol aqui na Serra Gaúcha. E eu quero que vocês contem pra gente também, pra gente entender um pouquinho onde vocês estão, como que tá o tempo, aonde vocês estão. Qual que é a sensação hoje. Aproveitem aqui no nosso chat e já vão conversando com a gente também. Não fiquem tímidos, que o webinar do nosso aulão, como a gente chama, que foi produzido especialmente para você que trabalha aí no departamento pessoal e na área de SST. Fran, vamos lá então começar, bora tirar as dúvidas dessa. Vamos sim, Flávia. Então vamos começar por nós, né? Então nós estamos aqui em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Nesse momento a gente está marcando aqui então 16 graus no nosso termômetro, mas a nossa sensação térmica é um pouquinho menos, a gente nunca pode deixar a mantinha, né? A gente tem que estar sempre com uma mantinha, porque de noite esfria cada vez mais, né? E também aproveitem e coloquem aí para nós, né, que vocês estão, qual cidade que vocês estão, já coloquem também qual que é a função aí de vocês na empresa, se você é técnico de segurança, se você é engenheiro, se você está trabalhando no RH, na lista de DP, falem aí para nós até para a gente saber quem está aqui com nós, nos ouvindo, né, e a gente também consegue direcionar aí os assuntos para vocês. Também falem na questão da temperatura, né, como a Flávia comentou, e comentem aqui com nós, então, da onde vocês falam também, para a gente saber que a gente está atingindo aí todo o Brasil. Ai, Fran, deixa eu já pedir espaço aqui que o pessoal tá mandando, viu? Olha só, o pessoal tá interativo hoje. Vamos lá. Começando aqui pela Alexandra Fernandes Jéssica, da Brasplat Embalagem, estão em Chapecó, acho que por lá deve estar frio também. Chapecó é uma região que faz frio. A Jéssica, que é analista de departamento pessoal. A gente está com alguns probleminhas de áudio, mas a gente vai tentar arrumar isso, tá, pessoal? Para quem está mandando aqui no chat, vamos tentar fazer com que melhore ao longo dos próximos minutos para vocês. Se continuar, vocês nos avisam aqui pelo chat, se continuar com muito problema, ok? Bora lá, então, que mandou boa tarde aqui, boa tarde para a Dayana, para a Carolina, a Bianca diz que está em Caxias do Sul, Ana Rec é coordenadora de RH e de departamento pessoal. Deixa eu ver quem mais aqui mandou boa tarde, me chamo Dayana, sou de Manaus, está um dia chuvoso aqui na cidade, ela é analista de RH, um dia chuvoso em Manaus. Manaus não conheço, olha, tenho muita vontade de conhecer essa região do país. Vamos lá, quem mais? Empresa Amazon Cred, a Natália, muito boa tarde. Empresa LB Comércio de Cereais no Ceasa, a Jennifer, falo de São Paulo, a Carolina, como que tá por aí em São Paulo, Carolina, o tempo, a gente sabe que aí faz frio também. Ah, outra pessoa já respondeu aqui, ó. Estou em São Paulo, capital, 14 graus, Norma Aparecida. Pois então, né? São Paulo a gente sabe que faz frio também. Outra região do país aí que às vezes dá aquela friaca. Gente, o pessoal tá respondendo muito aqui, tá dizendo que tá
frio, o pessoal também da Fontana SA, aqui do Rio Grande do Sul, já estão mandando perguntas. Então, o pessoal está interativo, não vou conseguir ler de todo mundo, gente, mas quero dar uma ótima tarde para você, dizer que vocês são muito, muito, muito bem-vindos aqui no nosso aulão. E quem está mandando pergunta, eu vou separar aqui e depois a gente vai repassar essas perguntas, ok? Vamos lá, Fran? Vamos sim, gostei muito que o pessoal está interagindo, é tão bom, né, saber que o pessoal vai gostar aí do nosso assunto, já vai interagir, vão falando, que a Flávia vai organizando ali, né, Flávia, a gente vai conseguir responder todo mundo. E que legal que a gente está aí, literalmente, né, o Brasil, ele é um país tropical e nós estamos aí do Iapoque ao Chuí, literalmente, né, então nós temos o pessoal lá de Manaus, temos o pessoal aqui do Rio Grande do Sul, então vão interagindo aí com nós, que realmente a gente gosta muito desse calor humano, né? Então, que é o que a gente consegue se esquentar mesmo, né? Porque não é fácil esse friozinho aqui. Mas vamos lá, né? Então, hoje a gente vive uma nova era aí nas relações de trabalho, onde as exigências não são apenas físicas, né? Mas também emocionais e mentais, principalmente. Então, quem está aí hoje do DP, do RH, sabe o quanto é importante a gente ter essa atenção maior, né? Então, na questão emocional dos nossos funcionários. O ambiente corporativo está mais acelerado, competitivo e digital. Como a Flávia comentou, por exemplo, nós somos uma empresa 100% home office, né? A gente sabe que tem alguns funcionários aqui que trabalham presencial, mas 99% nós aqui estamos home office. E eu sei que também é uma realidade de muitas empresas, né? Nós não somos uma exceção. Então, essa é uma realidade. E como que a gente vai conseguir se preocupar com essa questão emocional desses funcionários, né? Principalmente quem está home office, como que a gente vai atingir? Então, essa tem que ser uma preocupação nossa. E cada vez mais a gente tem que se preocupar com essa questão emocional dos nossos funcionários. E a NR1, né, não apenas atualiza a legislação, mas ela também propõe um novo olhar sobre a prevenção de riscos, incorporando algo que por muito tempo foi negligenciado, porque a gente vai ver daqui a pouquinho que isso já é uma exigência antiga, porém a gente nunca deu a atenção necessária para essa questão dos fatores de riscos psicossociais. Então, vamos ver aí, né, como cuidar, como proteger o bem mais valioso que nós temos nas nossas organizações, que são as pessoas. Tá? Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho, então. O que é, então, né, o fator de risco psicossocial? Então, o fator de risco psicossocial são aqueles fatores que podem afetar, então, a saúde mental, física dos nossos colaboradores. Por exemplo, estresse, esgotamento ou depressão. Então, como a gente já estava interagindo no chat, eu vou pedir para vocês interagirem mais um pouquinho ali com nós também, para nós entendermos um pouquinho do cenário das empresas onde vocês estão, né? Então, digam aí para nós, hoje toda empresa é obrigada, então, a ter a elaboração do PGR, LTCAT, PCMSO, e me falem se vocês têm terceirizadas essa elaboração desses documentos, se é internalizado, se vocês já tiveram alguma movimentação desse reconhecimento desses riscos psicossociais, né? Então, comentem aí para nós como tá essa questão aí para vocês, que a gente quer entender também como as empresas estão se movimentando sobre esse assunto. A gente vai falar que a questão da legislação, ela só vai entrar em vigor mesmo em 2026, porém, a gente já está aí na metade do ano, né? Então, já passou aí, ainda não passou todo, mas já está quase metade do ano, né? Então, quando vê, já acabou junho e já começa julho. Então, aí, daqui a pouquinho já é 2026, né? 2025 já é, faz tempo já. Mas já é 2026 e a gente precisa iniciar essa movimentação e não só se preocupar com a fiscalização, mas se preocupar realmente com um lado psicológico das pessoas, porque a gente sabe o quanto impacta, não só na pessoa, mas nas empresas também, porque vai impactar na produção, vai impactar no absenteísmo, vai impactar em vários fatores aí no nosso dia a dia. Então, a gente quer saber como é que está aí a empresa de vocês. Vocês já estão movimentando esse levantamento desses fatores de riscos psicossociais, porque a gente sabe
que o levantamento dos outros grupos de riscos, eles já existem, né? A gente já é uma rotina, mas a gente entende que esses riscos em específicos a gente vai ter que ter uma atenção muito maior do que os outros, né? Fran, só para a gente ressaltar aqui, é importante porque a gente fala em psicossociais, muitas vezes a gente pensa que são apenas fatores que afetam a saúde mental, mas ao afetar a saúde mental, muitos desses fatores também afetam a saúde física dos colaboradores. Se vocês não viram, sugiro que vocês vão lá nas redes sociais da Metadados, no Instagram da Metadados, Metadados RH, e lá vocês vão ver uma postagem que fez muito sucesso, por exemplo, explicando que dor nas costas pode ser um fator de risco psicossocial. Então, é importante que a gente tenha isso já em mente, que não é apenas o estresse, o esgotamento, a depressão, apenas aqui muito entre aspas, né? Mas que uma condição de estresse pode gerar uma dor nas costas. E isso é uma condição que está ali atrelada aos fatores de riscos psicossociais. E também outro ponto aqui, ainda em 2008, gente, nós estamos falando com bastante atraso a respeito desse assunto. A Organização Mundial da Saúde sinalizou que os fatores afetam os profissionais, que os fatores de riscos psicossociais afetam os profissionais, refletindo no trabalho deles. Então, tem impacto no trabalho deles, tem impacto na empresa. Além disso, claro, reflete na satisfação do colaborador, no rendimento e na saúde do trabalhador. É custo para o trabalhador, é custo social e também acaba impactando aí a vida social do colaborador. Isso, em grande massa, tem um impacto social muito grande. Então, é importante que a gente traga esse contexto para vocês de uma forma muito clara, para a gente entender que é um problema que ele não está só dentro da empresa, mas que ele se expande. E por isso mesmo também a Organização Mundial da Saúde trata disso desde 2008. Perfeito, Flávia. Então já é um assunto antigo, né? Mas que agora as empresas estão sendo muito mais cobradas, inclusive por questões de afastamento mesmo. Então, a INSS trouxe dados aí alarmantes relacionados ao afastamento dos funcionários. Então, por esse motivo que eles estão entrando com essa questão da legislação muito mais incisiva. Por quê, né? Porque essa questão dos fatores de riscos psicossociais, que anteriormente nós tínhamos aí uma nomenclatura de psicofisiológicos, já era uma obrigatoriedade dentro da INR 17. Então, lá já tinha essa informação que nós precisávamos fazer esse levantamento. E a INR 17 não foi atualizada recentemente, né, conforme a INR 1. Então, desde 2022, essa necessidade já existia. Porém, as empresas realmente negligenciavam essa questão desses levantamentos. Então, a gente tem aí também a obrigatoriedade da avaliação ergonômica preliminar, que já é uma obrigação de todas as empresas, precisa ter, então, a avaliação ergonômica, e muitas empresas realmente não realizam, né? Acabam deixando em segundo plano. Então, a gente precisa ter uma atenção maior, né? Não deixar lá para maio de 2026, quando realmente entra em vigência a questão dos fatores de riscos psicossociais. Então, nós precisamos iniciar essa movimentação logo, né? Então, digam aí para nós se vocês já estão movimentando ou se vão deixar para a última hora. Espero que não. Até porque vocês estão aqui com nós, então quer dizer que vocês estão bem preocupados, né? E aí aqui a gente traz, então, o que fala, né, a nova legislação. Então, a nova NR1, que entra em vigor, então, 26 de maio de 2026, ela fala que precisa incluir os fatores de riscos psicossociais. Então, aqui vem a questão mais clara, né, as informações mais claras, e realmente a gente sabe que é onde vai iniciar a questão de fiscalização, e também é onde a gente precisa ter uma atenção relacionada aos nossos funcionários e também realizar ações. Então, não adianta a gente só fazer nossos levantamentos e não termos ações relacionadas a esses fatores de riscos psicossociais, né? Então, aqui a gente deixa claro onde fala, então, lá na legislação que precisa fazer esses levantamentos.
né? Essa é aquela tela, né, Fran, que se alguém tiver dúvida sobre o que mudou, volta um pouquinho e faz um print. Volta para aquela tela e faz um print, porque é uma tela bem importante aí para vocês terem. A gente colocou aqui toda a base legal para que vocês saibam o que mudou na nova legislação, na NR1, que entra em vigor em 2026, mas é super importante que vocês já estejam fazendo isso agora. Ótima dica, Flávia. Então, realmente, printem aí a tela para até para vocês mostrarem para a gestão, né, para os diretores, enfim, por que que é tão importante a gente iniciar esse levantamento, não deixar para a última hora e começar um trabalho relacionado também às questões mentais aí do funcionário, as questões psicossociais. Porque como a gente comentou, né, então a INSS ele informou, enfim, os maiores afastamentos, né, os índices de afastamento, onde a gente vê que os maiores são relacionados aos fatores psicossociais. Então, existem motivos de o governo estar cobrando isso das empresas, né? Então, isso são formas de vocês argumentarem com os diretores, com a gestão de vocês, o quão é importante nós darmos atenção para esse assunto, né? Então, precisam realmente verificar como vão fazer também, iniciar esses levantamentos, que também não é algo tão simples. É muito diferente a gente fazer um levantamento de um risco químico, um levantamento de um risco do grupo físico. Aqui a gente está falando de pessoas e questões psicológicas, né? Questões psicossociais mesmo, porque são psicológicas, mas são relacionadas ao nosso dia a dia, ao nosso trabalho. E aí, como fazer esses levantamentos? Que eu sei que é a maior dúvida de todo mundo. Então, a gente teve aí uma publicação de um manual do Ministério do Trabalho com algumas dicas, porém lá não vai vir, né, a receita que a gente comenta, né, a receita do bolo. Cada empresa tem um cenário diferente e aí precisa ver de qual que vai ser a forma mais adequada ao teu cenário para realizar esses levantamentos, né? Por isso que é importante iniciar essa movimentação quanto antes, melhor. Fran, e tu perguntou, o pessoal também interagiu aqui a respeito, respondendo um pouquinho do como fez esse trabalho com a atualização da NR1. Então, o Thiago disse que os relatórios na empresa onde ele trabalha são feitos por empresa especializada, que é a mesma que cuida do PCMSO. A Tamires mandou boa tarde. Oi, Tamires, disse que na empresa iniciaram o trabalho com mais força no início de 2025. Ela que trabalha lá em Guarulhos, em São Paulo, está 15 graus. Ela trabalha na área de qualidade e está uma temperatura semelhante aqui com a da Serra Gaúcha. E a Daiane disse que na empresa em que ela trabalha, se terceirizou o serviço da NR1. Então, aí, essa é a condição que o pessoal mandou para a gente aqui no chat a respeito deste assunto. E o pessoal continua mandando aqui também perguntas para a gente. Deixa eu ver, a Débora perguntou onde encontra o chat por aqui. É esse mesmo onde tu mandou, Fernanda, aqui também. Entra em contato, pessoal, onde vocês estão escrevendo, então continuem mandando, porque aqui é o chat para a gente manter o nosso contato. Também teve alguém aqui, eu perdi agora o nome da pessoa, mas que perguntou se a gente vai ter algum material ao final da aula. E o que eu sugiro é que vocês continuem na aula conosco, porque a gente vai disponibilizar ao longo aqui do nosso aulão, a gente vai disponibilizar alguns materiais e indicações de conteúdo que a gente produziu pensando neste assunto, tá bem? Bora lá, Fran. Bora, Flávia. Então, como a Flávia comentou, a gente vai disponibilizar esses materiais, também vamos demonstrar nossa ferramenta, né? Como a nossa ferramenta vai conseguir auxiliar vocês no dia a dia de vocês. A questão também da elaboração do documento é bem importante, mesmo que a gente terceirize essa elaboração ali da questão dos levantamentos referente aos fatores de riscos psicossociais, é importante que a gente faça esse acompanhamento, porque o que eu sempre comento, né? Então, a pessoa que vem fazer esse levantamento, ele vem ali 2, 3 vezes no ano, muitas vezes, mas quem está no dia a dia somos nós, né? Então, dentro da empresa. Então, a gente conhece muito mais a empresa do que essa pessoa que vem. Então, a gente precisa acompanhar esse trabalho que é feito aí relacionado não só aos fatores de riscos psicossociais, mas ao PGR, ao LTCAT, ao PCMSO. Então, é nossa obrigação acompanhar esse trabalho que é realizado por terceiros, né? Então, vamos lá. Então, aqui a gente traz algumas informações relacionadas aos fatores de riscos psicossociais,
onde a gente trouxe justamente o que a Flávia comentou, né, que os riscos que nós já fizemos os levantamentos, que já são, algo que é o nosso dia a dia, por exemplo, o ruído. Então o ruído, ele pode gerar um impacto lá na saúde psicossocial do funcionário. Então se a gente não conseguir, por exemplo, uma medida de controle, principalmente uma medida de controle coletiva que consiga baixar esse ruído, a gente vai talvez diminuir o impacto na saúde psicossocial lá do nosso funcionário, né. Então aqui a gente trouxe a questão da atividade, então relacionados à execução do trabalho, pressão, sobrecarga, falta de autonomia, pode levar também ao esgotamento emocional, ansiedade. Então, hoje em dia, né, nós vivemos, né, num mundo ansioso, num mundo rápido, num mundo que a gente não presta atenção mais aos pequenos detalhes, né. Isso na nossa vida pessoal, mas na nossa vida profissional também acaba que a gente impacta, né. Então a gente precisa ter uma atenção maior nessa questão dos nossos funcionários. Aqui na questão de gestão, então muitas vezes a nossa gestão também pode, adoecer o funcionário. Então a gente precisa vamos pensar se a gente precisa profissionalizar a nossa gestão, a gente precisa treinar a nossa gestão para que consiga gerir de uma forma que seja saudável, né. Então, várias informações, várias questões na nossa empresa vai impactar na questão dos fatores de riscos psicossociais. Lembrando que quando a gente fala de levantamento de riscos, não só da questão psicossocial, mas de todos, a gente fala do ambiente de trabalho. Então, a gente fala do levantamento de riscos naquele ambiente e não do funcionário específico, que eu acho que a maior dificuldade vai ser essa de nós fazermos esses levantamentos, conseguir interpretar de uma forma mais macro, né, esses riscos e não específica o do funcionário mesmo, né. Então aqui a gente fala que também a gente tem que ter uma atenção muito grande, porque já era uma rotina nossa, por exemplo, para quem realiza atividade, trabalha em altura, atividade especial, né, trabalho em altura, espaço confinado, já precisava fazer lá a avaliação psicossocial. É a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Então uma coisa é a gente fazer o levantamento lá dos fatores de riscos psicossociais. Outra coisa é a avaliação psicossocial, que ela realmente é feita do funcionário, porque a gente precisa saber se aquele funcionário está apto ou não a realizar aquela atividade, né. Então, realmente, a gente vai fazer a avaliação psicossocial. E essa avaliação, normalmente, ela é feita, né, pelo médico do trabalho ou por um psicólogo. Agora, quando a gente fala em levantamento dos riscos psicossociais, a gente está falando que tem que ser um profissional, né, que vai ter conhecimento nessa área. Pode ser um profissional de segurança, né, e o ideal, na minha opinião, sim, que seja um profissional de segurança que tenha um conhecimento mais aprofundado na questão de ergonomia, né. Mas não precisa ser um psicólogo. O psicólogo, ele pode auxiliar nesse levantamento, mas não quer dizer que ele precisa estar envolvido. Mas a questão de levantamento também dos fatores psicossociais, até se vocês olharem o manual que foi publicado pelo Ministério do Trabalho, ele fala que tem que ser um levantamento feito interdisciplinar, né? Então, de vários setores. Então, tem que envolver gestão, tem que envolver o funcionário lá na ponta, né, da produção, tem que envolver, se tiver o SESMIT constituído, ok, se não tiver, tem o técnico de segurança, né? Então, se tem alguém na área da segurança, na área da saúde, então tem que ser algo que vai ser integrado com todos, né? A gente fala muito em comunicação, e aqui nós vamos precisar que a comunicação funcione para que realmente esse levantamento desses riscos ele seja efetivo e a gente consiga também realizar medidas de controle relacionados a esses riscos, tá? Vamos lá. E aí, como que a gente vai gerenciar, né, esses riscos no PGR? Então, a gente costuma dizer que é da mesma forma que a gente já faz os outros, né? Muitas pessoas perguntaram, inclusive eu tive essa dúvida também logo que iniciou essa questão dos fatores de riscos psicossociais. Ah, mas é um novo grupo, então além do físico, químico, biológico, ergonômico e de acidentes, a gente vai ter os psicossociais? Não, não vamos. Então nós temos aí continuamos com 5 grupos, mas os psicossociais eles estão dentro dos ergonômicos, né, então ele é um risco dentro do grupo ergonômico.
Então, a forma de nós realizarmos o levantamento vai ser da mesma forma que a gente fazia dos outros grupos de riscos. O detalhe aqui é que ele é muito mais difícil de fazer esse levantamento. Por quê? Porque a gente não consegue ver, né? A gente não consegue, não é algo palpável no sentido de que, eu vou lá na produção, por exemplo, e eu já sei que fatores que tem de riscos lá psicossociais. Não, a gente vai ter que ouvir muito mais o colaborador, estar talvez presente ali naquele ambiente, para a gente conseguir fazer uma identificação que realmente seja efetiva e que a gente consiga trabalhar com conscientização sobre a saúde mental mesmo dos nossos colaboradores, né? Nós vamos deixar as perguntas para final, mas, Flávia, ou vamos já ir fazendo daí? Nós temos já algumas perguntas, até para estimular aqui o nosso ouvinte, nosso espectador. Vou repassar uma pergunta, Fran, que é a seguinte: a Carolina mandou. No PGR da nossa empresa em Natal, no Rio Grande do Norte, a empresa da medicina do trabalho mencionou alguns riscos psicossociais em algumas funções, como, por exemplo, estresse pelas atividades, horas extras, mas em nenhum momento explica como isso foi mensurado. Parece que simplesmente foi jogado lá. Por exemplo, para o analista administrativo que ele corre este risco. Não teria que ter uma base de como isso foi analisado, como encontrou esse risco? E daí depois ela continuou o depoimento dela. Ela disse assim, que em São Paulo fizeram no PGR entrevistas com um especialista, um psicólogo, para mensurar se tínhamos riscos e planos de ação, mas daí não se apresentou nenhum risco. Já em Natal temos essa questão que não estamos concordando com a forma que a empresa da medicina do trabalho mensurou isso. Ótima pergunta, e eu acho que é bem importante sim vocês se preocuparem, porque na verdade o levantamento de risco ele precisa ter uma metodologia, e essa metodologia ela precisa estar citada dentro do documento. Então, se ele identificou que tem estresse lá no ambiente de trabalho, né? Então a gente precisa entender qual que foi a metodologia que foi utilizada para que eles consigam então chegar nesse resultado. A questão do questionário, pelo que eu entendi, ele que foi um profissional da área da psicologia que fez, né? Esse também é importante, pode ser feito sim, não quer dizer que seja obrigatório, né? Como a gente comentou, a legislação ela não dá a receita do bolo, mas que cada empresa vai ter que ver qual que é o formato ideal de fazer esse levantamento. Então, a questão de aplicação de questionários, ela é importante, na minha opinião, eu acredito que seja uma das melhores formas de fazer esse levantamento, mas também tem que ser de um questionário que seja validado, né? Não pode ser a Franciele, que é técnica de segurança, vai lá e vai fazer um questionário. Não, a gente tem que pegar uma metodologia que seja validada e que realmente funcione, né? Porque tem que ser perguntas direcionadas para que a gente consiga fazer esse levantamento com base nessas perguntas. Mas também entendo que a gente não pode se basear somente neste questionário, a gente precisa ter outras formas de fazer esse levantamento. Porque eu entendo assim que esse levantamento dos riscos ele é muito difícil de ser feito, né? Não é algo que a gente vai fazer do dia para a noite. É um trabalho que a gente precisa, como eu comentei, né? Então ele é interdisciplinar, tem que ser feito a 4, 6 mãos, enfim, como vocês definirem, mas não pode ser, hoje eu vou lá fazer o levantamento e já consegui identificar. Não, tem que ser uma forma, tem que ter uma metodologia, como eu comentei, então acho que é importante vocês questionarem a medicina qual que foi a metodologia que eles utilizaram para realizar esse levantamento, tá? Então é bem importante ter essa comunicação ativa também, né, com a medicina, até porque eles são responsáveis pela criação desse documento, mas quem é responsável mesmo é a empresa, né, por ter esse documento. Então, por isso que é importante o acompanhamento e também verificar se está correto ou não, tá? Mas tem que ver a metodologia. Fran, importante isso, esse destaque, porque muitas vezes não é apenas um formato que tu vai conseguir
chegar nesse resultado, não é apenas um questionário, tem que usar outros métodos ali também. A tendência é de que isso ocorra na maior parte das empresas, ok? E eu vou compartilhar agora no chat aqui o nosso e-book, em que vocês encontram muitas informações a respeito disso. A gente menciona lá, inclusive, algumas possibilidades de como vocês podem entender essa metodologia que pode ser aplicada. A decisão, é importante que a gente diga, reforce aqui, já foi mencionado, é do profissional que faz a aplicação dessa metodologia. Esse especialista que tem foco em ergonomia, porque é um fator que está relacionado ali à ergonomia. Então, ele tem que entender disso, tá, gente? A decisão é dele, qual vai ser o método que ele vai usar, mas é importante que vocês saibam até para que possam suprimir esse tipo de dúvida. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês no chat, fiquem à vontade para baixar, é um material gratuito que está disponível para todos vocês. Se gostarem, se acharem que foi útil, depois peguem esse link que eu vou mandar para vocês e compartilhem com outras pessoas que não estão aqui no nosso aulão hoje, tá bem? Fran, vamos continuando então com a nossa conversa aqui, nosso bate-papo. Mas antes disso, deixa eu mencionar aqui também que a Daiane, ela disse que na empresa dela contratou-se uma outra empresa que realiza o programa de melhoria e desenvolvimento de líderes com o intuito de criar uma cultura na empresa e líderes, impactando assim o colaborador. Então a gente vê que aqui já é uma ação, isso já poderia constar no plano de ação. Nossa, perfeito. Sim, isso na verdade já é uma medida de controle existente, né? Então é algo que já está acontecendo, né? Então isso eu acho que é muito interessante. Essa seria uma das ações, sim, para serem realizadas, porque pensa, né? Então tu tá treinando o teu gestor e aí tu vai conseguir fazer com que a gestão, que normalmente é uma equipe menor, por exemplo, né, do que nós somos técnicos de segurança ou o próprio pessoal do DP, que vai conseguir gerir uma menor quantidade de pessoas e talvez identificar melhor quais que são os fatores de riscos psicossociais presentes naquele ambiente de trabalho. Então, já é uma forma, sim, de estar amenizando essas questões e também a gestão vai ser parceira na hora de fazer o levantamento aí dos riscos. Certo? Então, aqui a gente vai falar um pouquinho também como que essas mudanças, né, impactam, mexem aí com o departamento pessoal, como a gente também tem pessoal aí que está nos ouvindo, né, que também trabalha na parte de DP, e como eu costumo dizer, né, não tem como a gente fazer segurança do trabalho, saúde ocupacional, sem ter uma parceria aí com o pessoal de departamento pessoal também, principalmente com a questão que entrou, a gente já está já falando de aí 3 anos, né, que entrou a questão do E-Social de SST, então, eu sei que hoje não é o assunto principal, mas não tem como a gente não falar de segurança do trabalho, saúde ocupacional e DP sem falar em E-Social. Então, essa questão de comunicação, ela é fundamental. Então, para quem é da área de DP, que tem a área de segurança do trabalho, ótimo, né, consegue fazer uma parceria, mas às vezes não é uma empresa menor, não tem essa necessidade de ter, né, um técnico de segurança, então acaba tendo que indo atrás dessas informações de como que as empresas que elaboram esses documentos estão fazendo, né? Então também precisam ter conhecimento nessa área. Então, como a gente já comentou, a questão das inclusões, então, desses riscos foi prorrogada, então a gente tem aí 1 ano para a gente ir se educando, para ir já conhecendo como que vai ser feito nas nossas empresas, mas a gente não pode esquecer que a NR17 já está em vigor já há algum tempo, então pode gerar multa sim. Esse é um tema que está muito em evidência, então nós já participamos de várias palestras aqui em Caxias, principalmente com auditores do Ministério do Trabalho, com profissionais da área, com médicos também que atuam aí nessa área, então é algo que está muito em evidência. E também, como a gente já comentou, é um cuidado que a gente precisa sim para atender a legislação, mas não só para isso, mas sim porque a gente também tem impactos aí na nossa produção, pode trazer riscos para o nosso trabalhador também, né? Então, quem é do DP precisa estar atento a essas questões.
Agora, a questão do PGR, então a gente fala, né, aqui algumas perguntinhas até para eu brinco com meus clientes que eu sempre gosto de deixar a pulga atrás da orelha, né, então aqui a gente vai fazer isso, vai deixar aí a pulga atrás da orelha para vocês. Então o PGR ele é um documento vivo, né, na verdade a gente sabe que a gente estipula ali uma validade, mas a gente sabe que ele deveria ser um documento que está em constante movimento mesmo, né. E aí, a empresa de vocês, ela tem um cuidado sobre isso? Vocês estão sempre, por exemplo, entrou uma função nova, já fiz meu adendo lá no meu PGR, fiz meu adendo no PCMSO, então vocês estão tendo esse cuidado ou teve uma alteração lá, né, mudou uma máquina, saiu uma, entrou outra, então vocês estão conseguindo fazer toda essa transição no documento? E aí, o sistema de vocês hoje, né, é um sistema que facilita essa gestão? Como é que funciona no dia a dia de vocês? E as avaliações médicas, porque quando a gente fala em riscos psicossociais, a gente está falando também na questão médica, a gente vai precisar fazer todo um acompanhamento. Importante, por exemplo, a gente ter um perfil epidemiológico, né, dos nossos funcionários, para a gente também entender onde é que a gente está tendo mais dificuldades, então a gente pode ter perguntas chaves na nossa anamnese, lá junto com o nosso médico do trabalho, para a gente poder fazer a geração do perfil epidemiológico e também atuar em cima dessas questões que vão estar relacionadas às questões psicossociais, né. Então, o sistema de vocês hoje consegue fazer toda essa gestão? Nós trouxemos então, né, um Flow, que é o nosso sistema aí da metadados, que vai ajudar com certeza, nas rotinas de SST, tá. Então logo, logo a gente já vai conferir, né, como fazer então, aí dentro do sistema, já vamos demonstrar. E além disso, né, o sistema ele permite aí alguns agendamentos para cumprir as obrigações trabalhistas, previdenciárias e tributárias. Então, quando a gente fala de um sistema que vai fazer a gestão de segurança do trabalho e saúde ocupacional, ele faz muito além disso, porque nosso foco é essa parte de SST, mas também o foco é a folha de pagamento. E toda a gestão integrada, né? Então, a gente tem um sistema que a gente costuma dizer que atende 360 graus a empresa de vocês, porque a gente tem o portal, tem dashboards, tem painel de indicadores, então a gente tem outras ferramentas que auxiliam no dia a dia, não só na questão dos riscos psicossociais, mas em outras questões também. Temos a emissão de vários relatórios para a gente conseguir fazer essa gestão, que vai facilitar, né, no dia a dia. Plataformas em diferentes unidades, então o nosso sistema ele é totalmente online, vocês vão poder acessar em qualquer lugar que tenha internet, né, acesso à internet, e vocês vão conseguir ter acesso ao flow da metadados, né. Então a gente vai demonstrar um pouquinho aqui no sistema. Antes, quer entrar com alguma pergunta, Flávia? Podemos seguir? O pessoal está fazendo uma pergunta aqui, acho que é importante que a gente responda, depois a gente vai manter algumas para responder depois. Mas a Giane e a Viviane perguntaram sobre o questionário, validado por quem esse questionário? É validado cientificamente, né, Franciele? Existem questionários que são validados cientificamente para esse fim de fazer o levantamento dos riscos psicossociais, então é importante que esse questionário tenha essa validação. A Giane perguntou se aplicado por um psicólogo estaria ok. Depende. Depende se esse questionário ele é validado cientificamente. Aí vocês precisam falar ali com o psicólogo de vocês, ver qual foi a metodologia que ele utilizou. A Fernanda também comentou o seguinte: não esqueceu o sigilo. Sim, não pode se divulgar informações específicas da saúde de um colaborador, né? Existe o sigilo médico e o sigilo também de outros profissionais da área da saúde. Então, o que se pega são as impressões gerais. E aí também, Franciele, ela perguntou se você sugere algum questionário em específico para fazer esse levantamento. Não, não, a gente não sugere, né, a gente entende que na verdade o profissional que vai fazer esse levantamento, ele tem que entender o cenário de uma forma, de um todo na empresa para ver qual que vai, ser o ideal, né, o adequado para aquela empresa. Mas tem profissionais hoje que são especialistas na área, que eles têm então esses questionários e que realmente são validados para que consiga, ter um resultado efetivo lá no final, né, porque como eu comentei, não adianta a gente fazer
usar a gente pode, né, a gente pode usar um questionário, elaborado por um psicólogo, por exemplo, mas qual que vai ser o conhecimento do psicólogo relacionado à questão ergonômica, né? Então, não pode ser qualquer pessoa que vai elaborar esse documento. Então, a gente precisa realmente de profissionais que tenham conhecimento. Então, um psicólogo pode elaborar? Pode, mas se ele tiver em parceria com um engenheiro de segurança que tenha conhecimento em ergonomia, vai ficar muito mais eficaz esse questionário. Então, são ferramentas validadas, até o Ministério do Trabalho fala sobre isso. Então, se vocês quiserem acessar esse manual que eu comentei, nesse manual tem essas informações que falam que essas ferramentas precisam estar validadas, tá? Mais alguma pergunta, Flávia? Temos aqui algumas outras perguntas, Fran. Seguinte, Tamires. O levantamento de riscos, então, não precisa ser feito por um psicólogo? Pode ser pela equipe do SSMA? SSMA, acredito que é meio ambiente, né? Segurança do Saúde, trabalho, segurança e saúde meio e meio ambiente. ambiente. Isso. Na realidade, sim, ele tem que ver quem que hoje elabora o PGR de vocês, né? Quem que faz essa elaboração, mas com certeza eles precisam estar envolvidos nesse levantamento, tá? Não tenho dúvidas. É porque é eles que estão ali dentro no dia a dia que vão conseguir fazer um levantamento mais efetivo, mas não é só deles, né? Não é só a responsabilidade deles. A gente precisa envolver departamento pessoal, a gente precisa envolver gestão para que vocês consigam fazer realmente um levantamento que seja assertivo, para que vocês consigam tomar ações que vão melhorar esse ambiente de trabalho lá para o funcionário, né? Porque a gente está pensando aqui. Estamos pensando em fazer o levantamento. A gente precisa identificar, que na minha opinião é algo que é o mais difícil, fazer essa identificação desses fatores de riscos psicossociais. Mas e depois, quais as ações que nós vamos tomar? E o que vai ser feito no nosso dia a dia de forma efetiva que a gente consiga melhorar a saúde mental dos nossos trabalhadores e depois lá na ponta a gente diminua a questão do absenteísmo. Né? Então, esse é o nosso maior objetivo, é pensar no nosso trabalhador, na saúde mental do nosso trabalhador, mas que a gente também consiga melhorar a nossa produtividade no nosso dia a dia, tá? Muito bem. Franciele, o pessoal está bastante animado aqui, o assunto mexe bastante, né, com os nossos espectadores, e eu vou trazer mais um comentário aqui que é da Fernanda. Ela diz o seguinte: não é fácil desvincular a doença mental do risco ocupacional. A relação causal é muito difícil de separar, e realmente esse é um dos aspectos aí que pesou bastante para quem trabalha nessa área, desde que a legislação foi anunciada e desde que a NR1 foi atualizada. Então, sim, esse é um aspecto bem importante. E também aproveitando aqui, ainda tem outras perguntas, mas a Jéssica trouxe um ponto aqui que eu acho que é importante a gente aproveitar esse momento para responder. Validado cientificamente quer dizer que foi validado com amostras, estudos científicos e tudo mais. Sendo assim, não posso pedir para o psicólogo mais ergonomista elaborarem um para a minha empresa, correto? Pois não vai passar pela peneira do científico. Vamos lá, gente. A indicação é que seja que o levantamento siga aí um questionário científico. Essa é uma orientação e indicação dos próprios profissionais da área. Não é uma obrigação. Por quê? Porque a NR1 não estabelece isso. Por que que nós trazemos essa sugestão? Essa sugestão torna o teu processo mais correto, porque já foi validado cientificamente. Agora, se o teu ergonomista mais o teu psicólogo te derem a certeza de que estão elaborando uma ferramenta altamente aplicável, de qualidade, e tu confiar nisso, ok. Só que não vai ser multado por isso, não vai ter problema com a legislação em relação a isso. Aí tem que saber se realmente os riscos foram levantados com coerência e corretamente. O importante é que os riscos sejam levantados corretamente e que o plano de ação seja desenhado. É isso, né, Fran? É isso, Flávia, mas assim, essa metodologia que, por exemplo, se eles elaborarem, né, eles precisam deixar claro qual que foi a metodologia que eles utilizaram, para que tenha essa validação, né? Então, fiz lá o questionário, mas com base em quais informações, como que eu elaborei, como que eu cheguei nesse final. Então, é isso que a gente se refere.
quando a gente fala em metodologia validada, né? A gente precisa ter as informações da onde que eu busquei. Então, por que que eu usei esse questionário? Então, ele vai ser para que ele seja realmente efetivamente eficaz. A gente precisa ter toda essa metodologia baseado aonde que a gente elaborou ele, tá? Então, não quer dizer que realmente não possa, pode, né? Mas a gente precisa saber qual foi o formato que foi utilizado com base em qual metodologia, tá? Vamos na demonstração agora, então, Flávia, como que o Vamos lá. sistema consegue, então, E daqui a pouco a gente traz outras dúvidas aqui. Perfeito. Então, como que o sistema vai conseguir ajudar vocês, né, então, no dia a dia, nessa questão dos riscos psicossociais, e não somente nos riscos psicossociais, mas em todos, né? Então, todos os fatores de riscos a gente consegue fazer, então, esse levantamento. Primeiro detalhe, a gente consegue, então, ter uma matriz de classificação de riscos específica para os riscos psicossociais, se isso for o nosso responsável, né? Então, é legal ali pela elaboração do documento achar que seja necessário, tá? Então, aqui no sistema, a gente traz um modelinho onde a gente traz a matriz FEMEA, que é uma das que os profissionais da área estão indicando aí a utilização para fazer o levantamento dos fatores de riscos psicossociais. Então, aqui a gente faz o cruzamento da probabilidade, da severidade, onde a gente traz, então, a classificação de nível de risco, então, conforme o cruzamento dessas informações. Então, aqui já traz essa possibilidade de ter uma matriz de classificação de riscos diferente das outras, se nós acharmos necessário, né? Então, se para classificar os riscos físicos, por exemplo, eu quero usar uma matriz, eu posso. Mas se para classificar os riscos psicossociais eu quero utilizar outra, eu posso também, né? Depois a gente vai para a criação dos riscos. Então, aqui a gente faz a criação dos riscos de acordo com o levantamento do nosso profissional responsável. Aqui a gente determina, por exemplo, aqui o meu tem aqui monotonia, né? Então, eu tenho monotonia aqui cadastrado. Se o risco é qualitativo, é quantitativo, grupo de risco. Aqui a gente tem parametrizações que vão nos ajudar quando a gente for fazer a elaboração do PGR, do PCMSO, do LTCAT. O sistema também faz a gestão e a elaboração do LIP, né, que é o laudo de insalubridade e periculosidade. Então, o sistema ele é bem completo nessa gestão. Né? Então, aqui a gente tem um cadastro do risco. Depois de nós fazermos o cadastro do risco, a gente cadastra o perigo, e aqui onde a gente vincula o perigo ao risco. Então, a NR1, ela deixa bem clara que nós precisamos fazer, então, a identificação dos perigos e os riscos relacionados ao perigo. Então, é isso que a gente faz lá no inventário de risco, né? Faz esse levantamento e essa avaliação. O sistema ele te ajuda muito nessa questão dos cadastros dos riscos, porque aqui a gente tem, por exemplo, a gente tem a questão do e-social também, né? A gente que determina se o risco vai para o e-social ou não. Lembrando, né, pessoal, que os riscos psicossociais eles não vão ainda para o e-social, mas a gente sabe que lá na versão 2.5 do E-Social, quando foi lançado em 2018, nós tínhamos, né, a tabela 23 e ela contemplava os fatores de riscos psicossociais. Inclusive, ela pode ser base aí para vocês fazer o levantamento dos riscos. Lá ele tem todos os riscos separadinhos lá dos riscos ergonômicos, né? Então lá vocês conseguem utilizar como base para fazer esse levantamento também. Tá, então aqui o sistema ele facilita, ele já sugere, por exemplo, se dá direito à aposentadoria especial, insalubridade, periculosidade. Então, aqui dentro do risco a gente faz todas essas parametrizações. Inclusive, sugere, por exemplo, o funcionário está exposto à monotonia. Então, eu já quero que lá no meu PCMSO o sistema sugira um exame para esse risco. Também conseguimos, né? Depois disso, a gente faz aí a criação dos GHEs, que para nós é as unidades de trabalho, então, os grupos homogêneos de exposição, mas a nomenclatura nossa é unidade de trabalho, mas a mesma coisa. Depois a gente faz o inventário de riscos, né? Então, aqui no inventário de riscos é onde a gente relaciona todos os riscos, e aqui a gente consegue, quando a gente falar, por exemplo, de riscos psicossociais, a gente já consegue, inclusive, vincular
uma ação para aquele risco, né, dentro da mesma tela, sem precisar estar mudando de tela. Então, aqui eu vou fazer a demonstração da inclusão de um risco, de um perigo, primeiro, né, do fator de risco psicossocial, então, organização do trabalho com tarefas repetitivas e sem estímulo. Aqui, o sistema vai já me sugerir qual que é o risco relacionado ao perigo. Então, aqui eu já vou buscar ele aqui, vou adicionar e vou criar uma avaliação, né, para esse risco. Então, aqui eu já vou conseguir fazer a classificação da probabilidade, da severidade, né? Vou trazer automaticamente, o sistema já traz o nível de risco, né? A frequência de risco eu coloco, se tem EPI, se tem EPC, e aí aqui, ao salvar, eu consigo já gerar uma ação referente a esse risco. Então, por exemplo, eu classifiquei que o risco ele é prejudicial à saúde e eu preciso gerar uma ação. Eu já posso gerar essa ação para esse risco. Então, eu já tenho, se eu tiver já cadastrada, já posso até vincular, tá? Senão, eu posso criar uma nova ação, né? Então, eu posso criar aqui, por exemplo, monotonia, eu posso criar uma ação que eu quero que a empresa faça pausas, né? Então, aqui a gente pode colocar a ação pausas para fazer alongamento, por exemplo, né? E aí aqui a gente coloca a meta e faz todo o acompanhamento. A gente consegue dizer se essa ação está em andamento, se está a fazer, se está concluída ou se ela foi cancelada por algum motivo, tá? Então aqui já no inventário de riscos a gente já pode estar elaborando todo o nosso plano de ação com base no resultado, então, da questão da severidade do risco, certo? Feito isso, então, né, a gente vai elaborar aqui todo o nosso inventário. Aqui, claro que é só um exemplo para vocês entenderem um pouquinho, né, de como o sistema funciona. Esqueci de falar, né, Flávia, que aqui a nossa carinha do sistema também, ele é muito bonito, né? A gente é suspeita, mas assim, ele é bem intuitivo, então aqui tem todos os módulos, né? Lembrando que a gente consegue restringir acessos, então isso tudo a gente faz durante a implantação também. Aqui eu vou demonstrar, então, a geração de um relatório do PGR, só para vocês verem também como ele fica bonito aqui na hora de a gente gerar, lembrando que tudo isso é parametrizável, né? Então, a gente não... os textos vocês que vão inserir não é nada engessado, então vocês vão conseguir fazer no formato que ficar ideal na empresa aí de vocês. Aqui agora me deu um branco, vamos ver se eu vou lembrar aqui a data, senão eu vou ter que ir lá dar uma olhadinha. A gente não lembra de tudo, né? Quem sabe faz ao vivo. Vamos lá. Isso aí. Eu até botei meu óculos aqui para enxergar melhor o Flow, que sistema maravilhoso, que não só é funcional, é muito bom para o dia a dia aí da área de departamento pessoal, que trabalha em conjunto com a área de saúde e segurança do trabalho, mas que também é muito bonito. E aí a gente sabe que a funcionalidade, ela também tem um papel aí nessa beleza. Não é bonito por ser bonito, né? É bonito porque também existe uma funcionalidade nisso. Tudo é limpo, você encontra com facilidade, bate o olho, sabe para onde ir. Então, o Flow tem essa característica. E aí agora a Fran já consegue fazer a demonstração aí dela. Então, aqui eu gerei o PGR, como eu comentei, né? Isso aqui tem informações que são totalmente parametrizáveis. Aqui eu não criei textinho, nada, então só um exemplo. Primeiro o sistema faz um resumo, então a gente vê no nosso dia a dia documentos que é muito difícil de serem interpretados. Assim, eu sou uma pessoa que eu posso falar com bastante precisão, porque a gente pega em torno de 3 a 4 documentos por semana de clientes. E a gente tem documentos assim que são muito difíceis de interpretar. Então, a gente sabe que o nosso ele é bem claro, ele é visível, então a gente tem várias informações que a gente consegue complementar. E aí, toda a questão de plano de ação também relacionado principalmente aos psicossociais, a gente consegue fazer o acompanhamento, né? Fora isso, o sistema também gera a ordem de serviço, faz a gestão relacionada à EPI, faz todos os envios do e-social, né? Então, a gente consegue fazer toda essa gestão dos envios do e-social. A parte de saúde ocupacional que a gente comentou, o quanto é importante a gente fazer uma gestão eficiente. Então, o sistema gera perfil epidemiológico, gera PCMSO,
a gente consegue fazer todas as anamneses, tem toda a questão de segurança, como uma pessoa comentou, né, que não pode ter acesso, então a gente consegue fazer essa restrição também. Temos os prontuários de atendimento relacionados ao funcionário dentro do sistema. Então, essa questão dos psicossociais é um assunto que está muito em alta e o sistema já está pronto para fazer também esse levantamento e todo esse acompanhamento que é fundamental que a gente consiga fazer dentro de um sistema hoje, né? Hoje, informatizar as informações, elas são muito importantes, porque a gente sabe que hoje a gente está aqui, amanhã a gente não sabe, pode ser que entre outra pessoa, então, estando centralizadas as informações, fica muito mais fácil também. Eu vou demonstrar só para complementar aqui, né? A ordem de serviço também, porque a ordem de serviço, a NR1, ela traz essa obrigatoriedade de ter a emissão da ordem de serviço e com a questão dos riscos psicossociais, então é mais importante ainda, né, que nós tenhamos esse controle efetivo da ordem de serviço. O sistema, ele traz um modelinho de ordem de serviço. A gente tem outro modelo que é customizado também, vou mostrar aqui para vocês. Ó. Então, ele traz todas as informações de forma automática, de acordo com o que nós preenchermos, né? Lembrando que nós podemos assinar de forma eletrônica, então, a ordem de serviço, podemos assinar por biometria também. Então, temos essa funcionalidade que facilita bastante o dia a dia, que a gente precisa de facilidades, né? Serviço a gente já tem bastante, então quanto mais a gente conseguir aí facilitar o dia a dia, fica bem mais fácil, né? E aí aqui é um modelinho mais simples aqui da ordem de serviço. Né? Tenho certeza que vocês gostaram muito, claro que aqui foi um overview, né, do sistema, mas só para olhar ele aqui já dá, né, para ver quanto ele é muito bonito, né, não dá para falar o contrário. Mas a gente tem várias outras funcionalidades, caso vocês queiram saber um pouquinho mais sobre o sistema, falem aí no chat, né, eu quero que o pessoal do nosso comercial também entre em contato com vocês, né? Isso aí, Fran. E falando, né, a respeito do Flow, nosso sistema para o departamento pessoal, para a área de SST, aqui da Metadados, além da gente ter atender toda essa parte de SST, a gente atende também a folha. E um dos nossos diferenciais é que a gente calcula a folha em 10 minutos. Então, isso traz muita facilidade para a sua vida. Nós vimos aqui que tem, né, pessoas que são coordenadoras de RH, analista de IDP, que estão aqui conosco. Então, se interessou, manda um eu quero aqui no nosso chat, e aí a gente vai entrar em contato com vocês. E outro diferencial aqui da Metadados é que a gente tem pessoas altamente qualificadas para atender você sempre que precisar. Nossos consultores aqui são nível Franciele, eles estão sempre disponíveis para atender vocês quando for necessário. Bom, a gente vai ter aqui mais algumas respostas de perguntas que chegaram, a gente já estourou um pouquinho o nosso tempo, mas devido à alta interação, acho que é justo que a gente responda mais algumas perguntas aqui de quem nos acompanhou nessa tarde. Então, vamos lá. A Juliana diz o seguinte: aqui temos uma empresa de SST que está fazendo o levantamento através de um questionário no exame periódico. Essa é uma possibilidade, né, Fran? Mas não pode ser a única forma, né? Não pode ser a única ferramenta utilizada, porque eu acredito que uma pergunta somente no periódico a gente não consiga fazer um levantamento tão eficaz, né? Então, eu acredito que sim, que é uma das ferramentas que a gente possa estar utilizando, mas não pode ser a única. Então, eu acredito que tenha outras formas, né? Por exemplo, o engenheiro que elabora lá o documento, então vai lá no ambiente de trabalho. Uma coisa que para mim eu tenho muito no meu profissional é que normalmente a gente tem lá 10 funcionários dentro de um setor. Sabe aquele funcionário que mais reclama, aquele funcionário que mais incomoda? Esse vai ser aquele que vai nos ajudar mais nesse levantamento. Então, peguem esses funcionários assim que realmente incomodam um pouquinho mais e conversem um pouquinho com eles, né? Claro que tem que ter um equilíbrio, né? Então, pega o que mais reclama e aquele que menos reclama também, né? E aí vocês conseguem fazer um equilíbrio aqui, entendendo um pouquinho qual que é o entendimento deles no dia a dia de vocês, o que eles, né, percebem que no ambiente de trabalho poderia ser talvez melhor
melhorado algumas questões, mas a gente tem que focar nas questões psicológicas, mentais, né, relacionadas ao trabalho. Então, pense em perguntas chaves, né, que a gente consiga conversar com esses funcionários. E assim, usem a inteligência artificial a favor de vocês, né? Vão lá no chat GPT, conversem um pouquinho com ele e peçam sugestões, expliquem um pouquinho do ambiente de trabalho de vocês e peçam sugestões para ele, que ele vai auxiliar muito. Mas o que a gente não pode é deixar se acomodar, mas eu estou fazendo uma pergunta lá no meu periódico. É o suficiente? Não, não é o suficiente. É uma das ferramentas que a gente vai utilizar para nós conseguirmos fazer esse levantamento, mas não é somente essa. Só para corrigir aqui o que eu mesma disse, é um questionário no periódico, mas o questionário também normalmente tem que ser usado junto com outras ferramentas, Fran. E vamos lá para a Bianca, então, que pergunta se os selos tipo selo Lilás e selo UOB entram como ações mitigadoras de risco, se pode ser colocado no PGR. Esses selos, acho que quem participou da nossa outra webinar, né, o nosso ergonomista do trabalho, que tem muito mais conhecimento do que eu nessa área, né, ele comentou sobre isso, que seriam mais a questões de LGBT, né, a questão mais de levantar, se está sentindo algo que está sendo, vamos pensar assim, tendo algum tipo de preconceito, se eu não me engano é sobre isso, tá? Mas acredito que não seja eficaz para essa questão do levantamento dos riscos psicossociais, porque o que a gente tem que lembrar? Que, como eu comentei, a gente vai falar com os funcionários, mas a gente não está fazendo o levantamento de risco meu. Por exemplo, eu trabalho na consultoria, vamos supor que a Flávia também trabalhasse na consultoria. Eu vou ter uma percepção do meu ambiente de trabalho e a Flávia vai ter outra, mas a gente precisa conseguir identificar quais que são os fatores de riscos psicossociais no ambiente de trabalho, e não o fator de risco meu, né? Então, por exemplo, eu posso sentir que eu sou pressionada muito pela minha gestora e acabo ficando ansiosa, mas pode ser que a Flávia, ela receba essa pressão em uma outra forma e para ela isso não gera uma ansiedade, não gera um estresse diferente de mim. Então a gente tem que lembrar que não é o fator de risco do funcionário, mas sim do ambiente que o funcionário está trabalhando. Então por isso que eu digo que a questão home office, por exemplo, vai ser uma das mais difíceis de fazer esse levantamento, porque o funcionário está longe, o funcionário não está num ambiente, né? Então vai ser mais complicado de fazer, mas não quer dizer que não consiga, quer dizer que talvez as empresas vão ter que utilizar ferramentas diferentes, por exemplo, de uma empresa que trabalha presencialmente. Pois é, gente, esse selo diminui o risco no trabalho ou é uma ação de valorização externa e social? Importante que vocês entendam isso para saber se pode constar ali no PGR ou não. Ô Merida, caso a empresa tenha elaborado o PGR em novembro de 2024, o PGR deverá passar por revisão ou deverá ser feito um novo documento com uma nova vigência? Ótima pergunta, tá? Então, assim, essa é uma determinação de vocês, da empresa que elabora o documento ou juntamente com a empresa, que no caso você deve ser da empresa, né? Então, eu acho que deve ser uma decisão dos dois, tá? Então, pode ser feito um adendo relacionado aos fatores de riscos psicossociais para atender a legislação, como pode ser feita uma renovação de todo o documento. A legislação ela não fala sobre isso, mas como a gente sabe que a gente precisa atender, então pode ser esses dois formatos. Pode ser feito um adendo, incluindo então os fatores de riscos psicossociais, como pode ser também uma renovação. O que eu vou te dizer, tá? Eu faria uma renovação. Eu acho que o ideal seria renovar todo o documento, já faz as avaliações novamente, e aí tu já tem um período maior aí para trazer essa renovação, fazer essa renovação, né, novamente. E aí a gente também tem que pensar que a vigência ela entra lá em maio de 2026. Então, se vence em novembro, que eu sei que normalmente as empresas trabalham com 2 anos, né? Então seria novembro de 2026. Talvez agora já seja o momento para vocês irem vendo qual a metodologia que vocês vão utilizar para fazer esses levantamentos e já ir começar trabalhando, para que vocês possam até maio já incluir via adendo ou via
renovação, tá? Lembrando que a avaliação ergonômica preliminar, ela é obrigatória para todas as empresas. Então, a gente sabe que tem algumas empresas que anexam isso no PGR, né, que tenha um anexo, mas ela na verdade é um documento separado. Mas essa avaliação ergonômica preliminar, ela pode ajudar na questão do levantamento dos fatores psicossociais. Muito bem. E por último, temos uma questão aqui da Jéssica, que é uma questão bem complexa, inclusive. Vou tentar traduzir aqui um pouquinho, tá, Fran? Sobre a discussão que a gente teve antes, porque ela traz o seguinte contexto. O manual disponibilizado pelo Ministério do Trabalho diz que, ao utilizar uma ferramenta específica, deve-se verificar se ela está cientificamente fundamentada, ou seja, se existe estudo científico, ou um órgão ou instituição de SST nacional ou internacional que lhe dê embasamento e suporte. Ela pergunta: mesmo assim podemos abrir mão? Ou essa questão seria, por exemplo, posso usar o COPSOQ e adequar para o cenário aqui da empresa? Só contextualizando aqui, o COPSOQ é um questionário com validade científica usado aí internacionalmente. Então, Fran, a questão é um pouco mais complexa, né? Tem essa orientação no manual, que é uma orientação também dos especialistas da área. Sim, até referente a outra webinar que nós tivemos, que foi o ergonomista que apresentou juntamente comigo, com a Marivane, que é a engenheira de segurança, que a gente pode até disponibilizar para vocês aqui no chat, né, ali o link, ele comentou sobre isso, né, então a gente pode sim utilizar e adaptar o nosso cenário, até porque se forem perguntas muito grandes, se for um questionário muito grande, a gente sabe que a adesão dos nossos funcionários já é difícil. Eu vejo por nós, né, a gente é uma empresa que é mais administrativa, mas quando a gente lança algum questionário, o pessoal não responde, é muito difícil de eles responderem, então tem que ser algo que seja rápido, que seja eficiente, né, eficaz e que realmente as pessoas aderem aí e façam, né, esses questionários. Então, sim, pode ser adaptado, tá? Mas eu acho que não pode, o que não pode mesmo é mudar muito o sentido, né, do questionário. Então, tem uma pergunta X, eu vou fazer ela Y, aí não faz muito sentido, aí a validação científica ela acaba se perdendo. Mas eu acredito que não tenha problema nenhum de tu se adaptar, por exemplo, se tem 100 perguntas, eu vou fazer só 20, porque vai direcionar para o cenário meu como empresa, tá? Aí é diferente, eu acredito que a validação dela acaba não se perdendo. Mas é importante tu confirmar com o teu responsável legal, né? Ele quem realmente elabora o teu PGR, elabora, né, a documentação de vocês, que com certeza ele vai conseguir esse direcionamento melhor. Muito bem, Franciele, estamos chegando ao fim do nosso aulão gratuito aqui da Metadados a respeito da NR1, em que a gente mostrou também a nossa solução, o Flow, lindíssimo, super funcional, ajuda a organizar a tua vida no departamento pessoal, a tua vida na saúde e segurança do trabalho. Então, quem tem interesse, ainda tem alguns minutinhos aqui para mandar eu quero no chat, os nossos especialistas vão entrar em contato para que você conheça também essa solução que está no mercado e facilita a tua rotina quando a gente tem essa situação que a gente viveu aí nos últimos meses, que é a mudança de legislação, porque o Flow, ele se adapta à legislação, a gente também tem todo um banco de dados com consultas para você fazer e a gente está sempre atualizando conteúdos. Conteúdos como esse que a gente apresentou aqui hoje para você, a gente também oferece para os nossos clientes. Então, ser cliente da Metadados é muito bom, é excepcional. Vocês recebem não só um produto de qualidade, como acesso às melhores informações e aos melhores profissionais do mercado. Fran, foi um prazer estar aqui contigo e com os nossos participantes e espectadores nessa tarde. Até a próxima. Obrigada, foi um prazer. Espero que a gente tenha conseguido ajudar um pouquinho aí vocês com as informações, né? E não esqueçam, a NR1 ela vem para mudar a nossa mentalidade, então não deixem para a última hora, inicie desde agora para que a gente consiga realmente ter impacto positivo aí na vida dos nossos trabalhadores. Até mais, então. Tchau, tchau. Até a próxima, gente.